Muito bem, então nós queremos dar início a essa nossa noite de reflexão e chamamos a todos muito bem-vindos, aqueles que estão participando conosco. Nós estamos fazendo essa transmissão em duas plataformas, do Facebook e também a plataforma do YouTube. E eu disponibilizei então os dois links para os irmãos poderem participar conosco. O tema que nós queremos abordar hoje é sobre o que fazer com os que sofrem. E nós queremos iniciar este momento, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, chamamos a todos muito bem-vindos a participar conosco, então, deste momento de estudo da Palavra do Senhor. Nós vamos, então, dar início dizendo mais ou menos o seguinte: para que nós possamos ajudar alguém que está passando por dificuldades ou alguém que sofre, é preciso que nós tenhamos em mente a vontade de poder servir as pessoas. Nós só podemos ajudar alguém que está sofrendo se em nós existe a vontade em servir a Deus e também servir as pessoas. Basicamente, esse é o ponto de vista importante que nós devemos lembrar quando nós queremos ajudar as pessoas. E o servir, então, é uma tarefa de todas as pessoas. O servir é uma tarefa de todos os cristãos. Nós temos o privilégio de poder servir a Deus e também servir as pessoas. Há um texto na Bíblia, por exemplo, em Gálatas 5,13, que diz que servir ao Senhor com alegria. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz que a gente deve servir ao Senhor com alegria. A pergunta que você precisa fazer é a seguinte: até que ponto você está pronto para servir, ou que de fato você queira servir ao Senhor? Então, Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós só podemos ajudar alguém se nós somos servos uns dos outros pelo amor. Então, o nosso papel, enquanto aqui nós estivermos, é o papel de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, e estarmos conscientes de que nós temos este grande papel diante da sociedade, diante das pessoas. E o que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas acabam cruzando os braços. Neste final de semana, em nossas igrejas, uma das leituras bíblicas foi do texto de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Esse texto ele mostra para a gente qual é a atitude das pessoas diante do servir ou diante da pessoa necessitada. Eu preguei, por exemplo, na igreja a respeito deste assunto, onde o assunto que eu abordei foi sobre a sensibilidade para com o próximo. Nós só podemos servir alguém que sofre se houver da nossa parte uma sensibilidade para com a pessoa. Voltando, então, à questão do assunto ali de Lucas 10, 25 a 37, o texto diz que, uma certa vez, havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó e, no meio do caminho, ele foi levado, foi assaltado e foi ferido por alguns salteadores que deixaram ele semi-morto, diz o texto ali. E o texto continua dizendo que passou ali um sacerdote que também descia de Jerusalém, ia para Jericó, passou vendo aquele sujeito ali deitado, passou de largo e não o acolheu, não o ajudou. Depois passou um levita também, descendo de Jerusalém a Jericó, e não o ajudou. E depois disso, então, veio um samaritano, que também passava por aquele local. Vendo aquele indivíduo ali deitado, ferido, ele parou e ajudou e levou aquele indivíduo para uma hospedaria e ajudou ele durante a noite. E no dia seguinte, ele deixou uma quantia de dinheiro para que o hospedeiro pudesse cuidar daquele indivíduo. Então, nesse texto de Lucas 10, 25 a 37,
nesse quesito do servir, da importância em que haja uma sensibilidade por parte das pessoas do servir, nós percebemos que 2 religiosos também desciam de Jerusalém para Jericó, que foram o sacerdote e o levita. Possivelmente esses 2 religiosos já tinham cumprido com o seu papel lá no templo, na igreja em Jerusalém, já tinham prestado o seu culto e já estavam voltando para casa para o seu dia a dia, e vendo aquela necessidade, eles passaram de largo e não ajudou aquele indivíduo. Da mesma forma, nós percebemos que um samaritano para e ajuda. E esse samaritano, o fato interessante dele é que o samaritano era um estrangeiro, ele não fazia parte do povo judeu, e mesmo ele sendo estrangeiro, ele viu uma necessidade, ele se sensibilizou com aquela situação e ajudou aquele indivíduo que estava ali prostrado. Então, daqui nós tiramos a primeira grande lição: como nós podemos ajudar alguém que sofre, de usar de sensibilidade para com as suas necessidades. A sensibilidade para com o próximo, a sensibilidade por aquela pessoa que está passando por dificuldades. Ou seja, significa que nós não podemos cruzar os braços diante de uma situação que depende da nossa ajuda para com aquela pessoa. Então, essa é a primeira grande lição, usar da sensibilidade. A sensibilidade, na verdade, é uma manifestação de amor diante daquela pessoa que está sofrendo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Usemos de sensibilidade. Agora, quem é que sofre? Quem é que sofre? Se nós olharmos um pouco para a nossa realidade, quem são os que sofrem no dia de hoje? A maioria das pessoas tem suas dificuldades, tem os seus problemas, tem as suas demandas, tem as suas dificuldades como enfermidade, tem os seus problemas emocionais, tem os seus problemas psicológicos, tem os seus problemas que envolvem a família, tem os seus problemas que envolvem o seu emprego ou a sua forma de trabalho, tem a ver com a sua vocação, tem a ver também com as suas finanças, que nem sempre elas contribuem, nem sempre ajudam. Às vezes as pessoas sofrem porque elas nasceram com alguma situação que ao longo da sua vida, tipo uma enfermidade, ou alguma síndrome ou algo parecido, e essas pessoas então sofrem. Elas sofrem. Ou seja, se nós pararmos um pouquinho, todas as pessoas têm, em maior ou em menor medida, um certo tipo de sofrimento. E esse sofrimento ele pode ser um sofrimento que dura um bocado de tempo, como também pode ser um sofrimento temporário, momentâneo ou pontual, mas que faz com que aquela pessoa ela sofra esta angústia pelo fato de estar passando por aquele momento. Ou seja, nós não podemos afirmar que ninguém sofre. Ou nós não podemos dizer assim, eu nunca sofri. Não, talvez se você não sofreu, em algum momento você vai passar por alguma dificuldade e você precisa, então, de que alguém possa estar com você lhe ajudando. Como também você está diante de pessoas que também têm as suas dificuldades e elas também precisam de você. Nós estamos aqui no mundo, não é por acaso, mas nós estamos aqui exatamente para fazer a diferença na vida das pessoas. É assim que nós entendemos a nossa forma de ver a nossa vida aqui neste mundo. Muito bem. Então, esse sofrimento, quando ele é detectado na vida das pessoas, começa a causar sofrimentos. E o sofrimento leva ou gera, então, na pessoa um certo tipo de angústia. Angústia na alma, angústia na sua consciência, angústia na forma como ela vê a sua vida. Os sofredores podem ter alguns problemas com dificuldades físicas, psicológicas, mentais, de saúde, de trabalho e assim por diante. Em todo caso, eles precisam de uma ajuda, precisam de uma atenção especial. Todos aqueles que sofrem precisam de uma atenção. E quem vai dar atenção a essas pessoas? Você. Nós. Nós é que vamos dar atenção às pessoas que sofrem devido às suas diferentes dificuldades.
Eu tenho um texto que eu gostaria de ler, que é o de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que nos ajuda muito nessa direção, sobre o sofrimento. Romanos capítulo 8, se você tem a sua Bíblia, também poderá acompanhar. Romanos capítulo 8, versículos 18 até 25, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui diz que o sofrimento do ser humano, ele não é próprio somente dele. Diz que o sofrimento aqui envolve também a própria natureza. Nós podemos, assim, afirmar que o sofrimento é uma consequência, sim, do pecado. É uma consequência ainda do jardim do Éden, quando o homem cai em pecado, e Deus então diz para ele que eles passariam por dificuldades, por privações. Então, se você quiser perguntar a origem do sofrimento, a origem das coisas difíceis, esta origem nós podemos dizer que ela está no próprio ser humano, em virtude também do fato de ele ser uma pessoa pecadora. Então, desde o jardim do Éden, as pessoas nascidas, todas elas são pecadoras e, ao mesmo tempo, também elas passam por sofrimentos. Eu penso que esta palavra é importante que colocar, porque às vezes as pessoas pensam assim: eu sofro mais do que ele, porque eu tenho mais dificuldade do que a outra pessoa. Bom, quais são os propósitos de Deus no sofrimento? Nós não temos ideia. No entanto, nós acreditamos que a nossa vida toda ela está sob os cuidados do Senhor. Nós estamos sob os olhares de Deus. Ele vai cuidando da gente em qualquer momento, especialmente nos momentos de angústia. Mas lembrando, acima de tudo, que o sofrimento é uma consequência. É uma consequência por causa do nosso pecado que nós herdamos desde Adão e Eva. Mas aí, talvez uma palavra que seja importante neste momento é que esse sofrimento também é passageiro. Porque assim como nós estamos de passagem neste mundo, o sofrimento pelo qual nós passamos, ou as pessoas passam, também é um sofrimento passageiro. Enquanto que nós estivermos, nós estamos sujeitos, sim, aos sofrimentos e às dificuldades. Mas o nosso Deus ainda é maior, ainda está presente conosco para nos guardar e nos proteger. Dentro desse viés de como nós lidamos, então, com o sofrimento, nós precisamos entender que o Espírito Santo tem um papel fundamental nesta questão. Eu convido você a abrir o texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. E ali nós vamos ver como o Espírito Santo se envolve nesta questão do sofrimento. Isaías, no capítulo 61, nos versículos 1 e 2. 1 e 2. Vou aguardar um pouquinho para que você também possa encontrar este texto. Isaías 61, 1 e 2. Diz então o texto de Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram
Este, então, é o texto de Isaías. Nós nunca devemos nos esquecer de que o Espírito Santo é a força motivadora para nós encararmos também a nossa vida de sofrimento. O nosso Senhor Deus, através do Espírito Santo, que move a gente, que mexe com a gente, ela é a força motivadora para que nós possamos também enfrentar as dificuldades. Por isso que o Espírito Santo, Jesus afirma que ele é o Consolador. No texto de João 14, nos versículos 16 a 31, ali nós temos esta manifestação da palavra de Jesus, afirmando que o Espírito Santo é o Consolador. Então, diante do sofrimento, quem é que vai nos consolar? É o Espírito Santo. E como o Espírito Santo vai nos consolar? Através da palavra. A palavra que é anunciada, a palavra de lei, a palavra de evangelho, a palavra de consolo, a palavra de Jesus. Porque esta é a missão do Consolador. E o Espírito Santo proporciona, portanto, para nós a paz, a segurança e a disposição para nós podermos agir. E isso é importante nós resgatarmos, porque diante do sofrimento, isso significa que o ser humano não está sozinho. Isso é importante nós lembrarmos. E nós, então, sabedores disso, porque o Espírito Santo nos revelou através da sua palavra, nós, então, somos usados também por Deus para estar junto com essas pessoas que sofrem, para dar a elas o alento a partir da palavra do Senhor. Então, o que fazer com os que sofrem? Em primeiro lugar, sermos sensíveis a eles. Isso já ficou muito claro. E uma segunda questão muito importante em relação aos que sofrem, de permitir que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas para ajudá-las nas suas necessidades e os seus problemas. Porque assim como nós ajudamos alguém em algum momento da nossa vida, também nós seremos auxiliados por essas pessoas. E é tão bacana isso quando nós podemos ajudar alguém. É tão bacana quando alguém pode nos ajudar, nos fortalecer e nos animar. E nós somos os instrumentos de Deus. O Espírito Santo age em nós e através de nós, para que a gente possa levar esta boa nova de consolo, de orientação, uma palavra de ânimo para aquelas pessoas que passam por dificuldades. Também nós precisamos lembrar que Jesus é o exemplo maior diante do sofrimento. Jesus serviu ao Pai, Jesus serviu aos homens. Jesus foi um servo obediente e em toda a sua vida Jesus mostrou a disposição para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida pelas pessoas. E Jesus, ele deu a vida por nós de tal forma que entregou a sua própria a sua vida, a morte na cruz, para que nós pudéssemos sermos resgatados das nossas dificuldades, especialmente por causa dos nossos pecados. Portanto, Jesus carregou sobre si a nossa culpa. Por que eu estou colocando desta forma, que Jesus carregou sobre si a nossa culpa? Porque muitas pessoas sofrem de culpa. Muitas pessoas sofrem dificuldades por culpa. Elas têm um sentimento de que elas se sentem culpadas por várias coisas que aconteceram, que estão acontecendo na sua vida. Elas começam a se questionar, se perguntar, elas questionam a Deus, questionam o mundo, questionam as pessoas, porque as coisas são desta forma e não diferente. E elas vivem angustiadas nas suas culpas. E as nossas culpas também Jesus carregou sobre si na cruz. Então, se nós pudermos dizer a alguém que sofre que as suas culpas também foram levadas sobre a cruz e que Jesus as carregou sobre si e os libertou, então, das suas dúvidas e dos seus dilemas e das suas angústias, então que nós possamos dizer isso para as pessoas. Vamos ser este instrumento de Deus para dizer às pessoas o quanto importante elas são diante de Jesus. As pessoas são importantes para Deus. Nós não podemos esquecer disso. Às vezes as pessoas acham que elas não são importantes,
Às vezes as pessoas acham que elas sofrem muito porque Deus as abandonou. Não, Deus não abandona as pessoas. Apesar de que o ser humano, sim, ele abandona Deus. O ser humano se afasta de Deus. Mas Deus não nos abandona. Em hipótese alguma, Deus está nos abandonando, mas Ele está nos protegendo e nos animando sempre. Então, diante dos sofrimentos, o que é que nós podemos fazer diante das pessoas que sofrem? Servir essas pessoas. Se há uma palavra que nós podemos aqui afirmar, esta palavra é: sirvam as pessoas. Quem são essas pessoas? Talvez um amigo nosso. Talvez o nosso pai ou a nossa mãe. Talvez um vizinho da gente. Talvez um colega de trabalho. Ou talvez um amigo da faculdade, da universidade, da escola. Não importa. Ou talvez seja uma pessoa que nós nunca tenhamos visto na vida, mas que de repente surge diante de nós. Ela está sofrendo, ela está passando por uma dificuldade e nós podemos ajudar estas pessoas. Então, esse servir, ele é importante diante das pessoas que sofrem. Como nós podemos fazer isso? Eu vou pontuar algumas situações aqui que podem nos ajudar diante das pessoas que sofrem. A primeira coisa que nós podemos fazer é ouvir as pessoas. Ouvir alguém. Colocar o seu ouvido para as pessoas. Colocar-se à disposição para servir através do ouvir. Porque muitas vezes as pessoas vivem as suas angústias, os seus dilemas, e elas precisam de alguém para ouvir. E elas sofrem por causa disso, porque ninguém as ouve. Então, se nós podemos ouvir estas pessoas que têm uma necessidade em desabafar, têm a necessidade em verbalizar os seus sentimentos, então, este ouvir fará uma grande mudança na vida dessa pessoa. Então, o que é que nós podemos fazer com os que sofrem? Uma forma, então, é ouvir ou estar disposto a ouvir as pessoas. E ouvir o tempo que for necessário. Dispor de tempo para isso. Porque muitas vezes a gente quer rapidamente, a gente mal consegue ouvir alguém neste mundo tão corrido, tão conturbado, tão apressado, as pessoas estão muito apressadas. Então, paremos um pouco para ouvir as pessoas, ouvir elas falar, ouvir o seu desabafo. Porque quando elas desabafam, elas se sentem aliviadas porque alguém abriu os seus ouvidos para escutá-la naquele momento. Uma outra coisa que nós podemos ajudar as pessoas, falar ou aconselhar. Muitas vezes, nós podemos aconselhar alguém. Muitas vezes as pessoas querem apenas uma palavra nossa, um direcionamento, uma dica daquilo que ela poderia fazer. Não pense, por outro lado, que você é o dono da verdade, que você está acima daquela pessoa que está passando por necessidade, porque você não está. Nós estamos em pé de igualdade, porque hoje alguém está sofrendo, mas amanhã eu posso estar sofrendo. Então, não queira ser superior a outra pessoa, mas você pode, sim, com muita sabedoria, falar às pessoas, dar o seu conselho para elas. Quantas vezes um filho está angustiado e vem conversar com seu pai, com sua mãe, e vem expor uma situação, às vezes até um filho que está casado, ele vem conversar com seus pais a respeito daquele assunto, vem trocar uma ideia com o pai e a mãe sobre aquele assunto, a filha quer fazer isso, e de repente, então, vem uma palavra de conselho, de sabedoria, de entendimento. Então, nós podemos ajudar as pessoas falando, dando as nossas opiniões, mas não impondo qualquer opinião sobre alguém. Mas o falar sobre aquilo talvez possa ajudar aquela pessoa a dar algum direcionamento na sua vida. E assim nós estamos contribuindo com a pessoa que sofre. Também nós podemos fazer alguma coisa. Há determinadas situações em que nós não podemos somente ouvir, mas é necessário que nós ajudemos as pessoas, que a gente faça alguma coisa. Vamos pegar, por exemplo, às vezes a pessoa está sofrendo, está enferma. Então você pode muito bem, de repente, viabilizar um transporte até um hospital,
acolher aquela pessoa, socorrer aquela pessoa no seu sofrimento, na sua enfermidade, levá-la até um hospital. De repente você pode, tendo contato com uma clínica, com um hospital, com um médico, você pode ligar e marcar uma consulta para aquela pessoa, talvez ela tenha uma dificuldade para poder fazer isso, e se você tiver essa facilidade, então não deixe de fazer. É uma forma, então, que você tem para ajudar aquela pessoa. Às vezes também acontece de você ajudar alguém que está passando por uma necessidade financeira. Você comprar uma cesta básica para alguém, isso é bom, é uma forma de você ajudar alguém que sofre, às vezes ajudar com um valor, com um empréstimo, com algum valor em dinheiro também para poder ajudar aquelas pessoas, também é importante. De repente a pessoa quer trabalhar, mas ela está com problema com o transporte, de repente várias pessoas da família ficaram enfermas, ela ficou sem dinheiro, e você pode então viabilizar para que ela possa ter o seu transporte, ir para o seu trabalho. Às vezes a pessoa, por exemplo, está sofrendo, está doente em casa e você não sabe o que fazer, vá até a casa daquela pessoa e faça a limpeza da sua casa, faça a arrumação da casa daquela pessoa, vá lavar suas roupas, vá limpar a casa. É uma forma que você tem para ajudar alguém que está enfermo, alguém que sofre porque não consegue limpar a sua própria casa. E você, então, sabendo disso, por que não ajudar? Por que não estar presente na vida das pessoas? De repente, arrumar alguma vestimenta. Vamos pegar, por exemplo, às vezes acontecem enchentes, acontecem pessoas que perdem suas casas, ou objetos importantes da sua casa por causa de um enchente ou algo parecido, e elas sofrem por isso. E como elas sofrem, e se você tem condições, vá fazer alguma coisa para poder ajudar essas pessoas. Veja que eu estou colocando aqui algumas dicas de como nós podemos ajudar as pessoas que sofrem. Também nós podemos compreender as pessoas, os seus sentimentos. Como é importante para as pessoas elas se sentirem compreendidas nas suas necessidades, compreendidas nos seus sofrimentos. Ninguém pede para sofrer. Todos nós sabemos disso. Entretanto, diante do sofrimento, se há alguém que compreende aquela situação e que não tira conclusões equivocadas a partir daquele sofrimento e que tenta ajudar, isso fará uma grande diferença na vida daquela pessoa que está angustiada por causa dos seus sofrimentos. Então, você tem este papel, um papel importante diante dessas pessoas. Algumas vezes as pessoas, elas colocam algumas barreiras para não ajudar. Por exemplo, às vezes as pessoas, elas lidam com o sofrimento com uma certa frieza. Muito se fala em servir, mas parece que isso fica apenas na teoria. Então, nós podemos sair da teoria para a prática, sair da nossa frieza para poder, de fato, ajudar as pessoas, colocar em prática. Esse é um ponto importante para que nós possamos desenvolver, não criar barreiras para ajudar alguém, não criar situações difíceis ou não dificultar o processo em si. Isso é importante para que as pessoas que estão em sofrimento ou que sofrem possam ter também o nosso apoio. Um outro ponto importante aqui é a questão da sensibilidade. Volta essa questão de que nós precisamos ser sensíveis a isto, sensíveis a outra pessoa e não criar barreiras por causa da nossa insensibilidade diante daquela situação. A insensibilidade, ela causa uma frieza, causa um esfriamento da pessoa e ela pode, dessa forma, então, não expressar diante do outro o que ela poderia, de fato, fazer por ela. Também, nós podemos encontrar, por parte das pessoas que sofrem, uma certa rejeição ao sofrimento, ou uma certa inaceitação daquilo que estão sofrendo. E muitas vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Isso também a gente precisa compreender. Nem sempre alguém que sofre quer ser ajudado. Por isso, então, essas pessoas, por exemplo, elas julgam que elas podem fazer sozinhas, e elas podem sair sozinhas da sua crise. E nós, então, podemos, sim, com muita sabedoria, com ânimo, com tranquilidade, chegar junto dessas pessoas para poder ajudá-las. O orgulho pessoal também, muitas vezes, faz com que a pessoa que está sofrendo não queira ajuda. E nós podemos criar estratégias para furar este orgulho pessoal para poder ajudar alguém que passa por necessidade. Enfim, esse é o nosso papel.
Às vezes também há uma dificuldade, as pessoas acabam dificultando ajudar alguém por causa do seu preconceito, por causa do preconceito social, do preconceito racial, inclusive, e não querem ajudar. E nós precisamos quebrar essas barreiras e não colocar isso como um empecilho para não ajudar aquelas pessoas. Portanto, como é que nós podemos quebrar essas barreiras? Primeiro ponto, primeiro aspecto, é necessário pôr em prática a diaconia. Diaconia é servir as pessoas. Nós estamos aqui para servir as pessoas. Deus nos colocou aqui neste mundo para servir as pessoas. Isso é diaconia. Isso faz parte da vida da gente. Um segundo ponto que nós podemos fazer para quebrar essa barreira. Quem ajuda deve tornar-se amigo daquele que sofre e usar de cautela para não ferir também a sua sensibilidade. Então, ao ajudar alguém, nós não podemos em nenhum momento nos considerar superior àquela pessoa. Às vezes nós podemos também quebrar barreiras, ajudando através de órgãos públicos que podem conseguir recursos para aquela pessoa. E, acima de tudo, sempre nos colocar à disposição para servir uma a outra, deixar de lado o nosso orgulho, dispor-se o tempo todo, e todo o trabalho que nós fazemos com alguém que sofre deve ser feito um trabalho com amor. O amor está acima de todas as coisas diante das pessoas que sofrem. Então, vejam bem, o meu objetivo neste encontro, neste estudo, é dizer a vocês o que nós podemos fazer com os que sofrem. Primeiro, entender a sua situação. Segundo, perceber que o tipo de sofrimento, cada um tem o seu, é diferente um do outro, e nós podemos ser usados por Deus como instrumentos de Deus, através do Espírito Santo que age na nossa vida, e ajudar essas pessoas nas suas necessidades, nos seus problemas, nos seus dilemas. Deus está usando a gente, e Deus quer usar sempre a mim e a cada um de vocês nesse processo. Isso é legal, porque nós estamos aqui, nós vemos as pessoas, nós sabemos quais são as suas dificuldades, nós sabemos quais são os seus sofrimentos, e nós podemos estar perto delas. E nós podemos caminhar junto com as pessoas, orar por elas, caminhar junto com elas, proporcionar os bens que ela precisa para sair daquela situação e favorecer de tal forma para que o seu sofrimento seja diminuído cada vez mais. Em algum momento, nós também vamos passar por sofrimentos e as pessoas também vão estar junto da gente, nos acompanhando, e isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Este é o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite, lembrando que, acima de tudo, nós temos uma força, nós temos um exemplo maior nesta missão de servir as pessoas nas suas necessidades, nos seus sofrimentos, e esta força que nós temos é Jesus. É Jesus que concede a nós o seu Espírito Santo. É Jesus que nos dá essa força e essa vontade, essa disposição e esta alegria em servir as pessoas nos seus sofrimentos, ajudando-as para que elas possam também se reerguer na sua vida. Muito bem. Eu penso que é isto. Nós temos algumas outras mensagens aqui conosco também. O Marcos Itza, boa noite. Dona Isolde Kleman, boa noite. Também Dona Isolde. Lilian, também boa noite. Ronald, boa noite a todos. Roseli, boa noite, pastor e família. Todos que aqui estamos também participando desse estudo. Muito maravilhoso. Abraços de Deus. Maria Ribeiro, boa noite, pastor, e a todos nós que também estamos assistindo. Muito bacana. E nós também temos alguns irmãos participando através do YouTube, também sejam todos muito bem-vindos. Esta palavra que eu queria trazer para vocês nesta noite, se você gostou desse estudo, então eu peço a você, compartilhe esse estudo com outras pessoas, ouça novamente esse estudo, compartilhe com seus amigos, especialmente se você estiver diante de pessoas, situações difíceis, pessoas que passam por sofrimentos. Então, compartilhe também esta mensagem junto a essas pessoas, para que elas possam também ouvir, entender, se alegrar, se animar. E você o meu pedido seja este instrumento de Deus na vida das pessoas, porque você pode fazer a diferença na vida de todos.